Olá, a vocês que estão nos assistindo. Essa é mais uma iniciativa, uma parceria entre o SEBRAP e a Folha de São Paulo, retomando uma tradição que a gente tem já aí de alguns anos, de realizar debates, seminários sobre temas importantes sobre a vida pública do país. Há alguns anos, né, o SEBRAP e a Folha têm essa parceria. Obviamente, nos últimos meses, nós não pudemos retomar esse tipo de evento em função do respeito às medidas de isolamento social ocasionadas pela pandemia do coronavírus, mas retomamos isso agora, então, em modo remoto, com esse nosso seminário. Aqueles que tiverem interesse, os eventos anteriores feitos no âmbito dessa nossa parceria estão disponíveis no repositório de vídeos do SEBRAP, e hoje, especificamente, a gente discute um tema da mais alta importância, que é as redes de proteção social no contexto dessa pandemia do coronavírus. A Folha de São Paulo tem feito uma extensa cobertura dos temas relacionados à pandemia, nas suas várias dimensões. O SEBRAP também tem realizado alguns seminários discutindo temas específicos associados ao contexto da pandemia. E hoje nós resolvemos priorizar esse tema em particular por conta da enorme importância que essas redes têm em função tanto da vulnerabilidade, né, das pessoas que vêm sendo mais atingidas pela pandemia, como em função de todo o debate que está relacionado a como se comportar com esses efeitos no curto e no médio prazo. Organizações como a CEPAL vem chamando a atenção para o brutal impacto, né, que a retração da atividade econômica, por exemplo, deve ter entre os países da região. Se fala de uma retração na ordem de 5%, mas já em revisão, ou seja, já se avalia que o impacto tende a ser maior. Isso vai afetar indicadores de pobreza, isso vai afetar indicadores de desemprego, enfim, uma série de questões sensíveis se descortinam a partir daí. A FAO fala no mundo todo na possibilidade de um retrocesso na ordem de 15 anos nos indicadores de combate à fome, ou seja, para todos os lados que a gente olha, o tema das vulnerabilidades e, portanto, também da importância das redes de proteção social aparecem como algo fundamental. Nós vamos ter a participação de 3 colegas para discutir esse tema, né? Glauco Arbix, da Universidade de São Paulo, Rogério Barbosa, do Centro de Estudos da Metrópole, Graziela Castelo, do SEBRAP. São 3 colegas que estão envolvidos também numa iniciativa da mais alta importância, que é a Rede de Políticas Públicas em Sociedade. Ela vai ser apresentada devidamente por um dos meus colegas um pouco mais adiante, mas essa rede tem produzido uma série de pesquisas justamente com o objetivo de tentar melhorar a nossa capacidade de entendimento do problema e de subsidiar o processo de tomada de decisão nesse contexto tão delicado da pandemia. Então, eu queria agradecer aos 3 colegas pela oportunidade da gente discutir esses temas e quero agradecer também a Ricardo Baltazar, da Folha de São Paulo, que vai coordenar essa sessão. E, então, para não me alongar mais, se a gente puder aproveitar bem esse nosso tempo, eu passo diretamente a palavra ao Ricardo, agradecendo mais uma vez a todos pela oportunidade da gente discutir e trazer mais luzes sobre esse tema tão importante nesse contexto tão delicado que a gente vive. Obrigado. Obrigado, Arilson. Sejam todos bem-vindos. Só para explicar um pouco como é que a gente vai organizar aqui, a gente pensou em começar com algumas exposições ali curtas, ali, 2 exposições ali de 10, 15 minutos, seguidas, 3 exposições, desculpe, né, porque nós temos 3 pessoas aqui. E depois a gente abre para algumas rodadas ali de debate entre eles e perguntas. Eventualmente eu posso fazer alguma intervenção ali com alguma pergunta para dirigir a conversa. Nós vamos começar com o Glauco, que é digamos, o pai da criança, um dos articuladores aí da rede de institutos de pesquisa que está trabalhando com o assunto. E o Glauco dispensa maiores apresentações, mas
ele é professor titular do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, foi presidente do IPEA e da FINEP em outras encarnações, e agora está bastante envolvido com o estudo das políticas de combate ao coronavírus. Então, é com você, Glauco. Tudo bem, Ricardo, Graziella, Rogério, é um prazer estar aqui com vocês nesse debate da Folha de São Paulo e o SEBRAP, e mais essa iniciativa. Queria agradecer as palavras. Fiquei procurando, quando você falou que eu sou pai da criança, fiquei procurando qual criança, além das que eu tenho, mas acho que não tem muito registro. Em todo caso, veja, obrigado pelo convite e queria levantar o seguinte, veja, nós decidimos, a partir da emergência dessa crise bastante grave, nós decidimos montar uma rede de pesquisadores, a gente chamou de Rede de Pesquisa Solidária, no fundo é uma rede que compara políticas públicas com as respostas que a sociedade dá. E o nosso objetivo é exatamente oferecer informação de qualidade, baseada em evidências, voltadas para melhorar as políticas públicas, aperfeiçoar as políticas públicas para salvar mais vidas. Esse é o objetivo puro e simples da gente. Nós temos pesquisadores de todas as áreas, de antropologia, de sociologia, de ciência política, temos médicos, temos economistas, engenheiros, tem gente de várias extrações e várias disciplinas e competências que fazem pesquisa. O que eu queria registrar só para você é que, quando a gente começou a rede, a gente conhecia um pouco as fraquezas e as virtudes, né, do sistema de saúde brasileiro. Né? No primeiro momento, a crise era só da saúde, mas a gente também sabia aquilo que era mais frágil, né? Falta de informações, falta de precisão, a descoordenação que é muito comum na atividade pública brasileira, e, ao mesmo tempo, tinha um país polarizado, marcado por dificuldades muito grandes de diálogo. Mas eu queria confessar, antes da gente abrir o debate, que a gente não imaginava que a confusão que tomaria conta o Brasil fosse tão grande. A confusão, eu estou chamando um desencontro, desarticulação, contradição mesmo em posturas de governantes, uma atuação um pouco errática dos partidos políticos, dos governantes que são aderentes a esses partidos. Tem uma situação muito delicada no Brasil, porque essa falta de clareza, de coordenação e diretrizes impede que o Brasil atue de uma maneira mais coesa e tenha melhores chances de sair diante dessa crise que é muito forte. Então, essa é uma questão de fundo que está colocada. Nenhuma política pública vai vicejar, vai florescer bem nesse ambiente. Ela vai sempre ter deformações muito grandes. A população fica confusa, a população fica desorientada, além do que há um debate muito agressivo que permeia toda a situação, que atinge inclusive a imprensa, como você, Ricardo, sabe melhor de qualquer um. Então, veja, se a gente for olhar a crise na saúde, o desenvolvimento dela como um impacto muito grande na economia, com a crise política, né? Nós tivemos dois ministros da saúde demitidos durante a crise. A tendência é que, se a situação foge do controle, mais do que já está, nós podemos ter uma situação de conflito social bastante grave em várias regiões. Não estou falando ainda de forma generalizada, mas é impressionante. A Graziella vai apresentar para vocês os dados do projeto dentro da rede que ela coordena. A situação é muito grave, né, nas comunidades mais deprimidas, comunidades mais carentes, que existem pelo Brasil afora, aos montes, inclusive de modo muito forte nas grandes cidades. Basta ver a situação do Rio de Janeiro e de São Paulo. Mas, mais ainda, o mercado de trabalho já mostra, e o Rogério vai falar isso para a gente, o Rogério responde por outros projetos dentro da rede, em especial os do mercado de trabalho e a rede de proteção social, ele vai mostrar exatamente como o mercado de
trabalho sofre uma desestruturação grande, com queda brutal do emprego, queda brutal de renda que atinge as famílias, aumentando e amplificando a situação já difícil que o Brasil sempre viveu. Se a gente olhar os trabalhos da Lorena, que é outra colega da ciência política, que não está presente no debate hoje, mas ela mexe exatamente com a questão do distanciamento social, ela faz trabalhos extremamente importantes sobre isso, a gente vai ver que, na verdade, há uma dificuldade, em grande parte, de cumprir as resoluções de distanciamento, não apenas por desinformação que existe ou por questões de vontade, disposição, descrédito, mas também porque as pessoas moram numa casa com um cômodo, com 4, 5, 6, 7, 8 pessoas no mesmo lugar, são obrigadas a sair para ganhar um mínimo de recurso para sobreviver. Então, há uma condição de necessidade que dificulta a adesão a essas medidas. Então, para terminar, eu queria falar para você o seguinte: o nosso trabalho da rede ele está enfrentando uma situação que mostra o Brasil muito disfuncional. Um presidente que não preside, um ministro que foi eleito com base num programa de fazer um Estado virar um anão, afastar o Estado da atividade da economia, e, de repente, no colo dele caiu um Estado gigantesco que aparece para milhões de pessoas como a única salvação no meio da crise. Então, a pergunta é, mas esse ministro que pensava em afastar o Estado, que viu o Estado como vilão da situação brasileira, ele tem condições efetivas de levar esse debate à frente? Você vai encontrar a mesma questão com um general no Ministério da Saúde, nada contra os generais e as competências dele, mas nós temos necessidade de ter uma valorização da ciência, daquilo que tem comprovação para a gente poder sair da situação que nós estamos, porque senão daqui a pouco nós estamos recorrendo ao curandeirismo ou a algum tipo de prática que não é conveniente nem mencionar aqui, entende? Porque acho que vai aguçar alguns instintos maldosos que estão soltos por aí. Então, os desencontros são grandes. São Paulo, ontem, anuncia o pico do número de mortos e, ao mesmo tempo, começa a flexibilizar. Então, são políticas que dificilmente encontram explicação. Por mais que as autoridades tentam explicar, olha, nós estamos trabalhando com dados passados, a situação hoje é diferente, que ninguém sabe exatamente qual é, o número de testes é muito abaixo do necessário, a maneira como a gente acompanha a evolução das políticas é muito falha. Então, o que eu estou levantando é simplesmente o seguinte: é difícil fazer política pública no Brasil de hoje. Se a gente puder contribuir, um pouquinho que seja, 1 centímetro que seja, para a gente caminhar na direção de ter um país minimamente melhor e não tão sofrido quanto o que nós temos hoje, a gente acredita que a formação da rede de pesquisa solidária terá valido a pena. É isso que eu tenho que falar para a gente abrir e começar a nossa conversa. Obrigado. Obrigado, Glauco. Ficou aquém dos 10 minutos que você tinha direito, segundo me disseram aqui. Agora a gente vai ouvir o Rogério. Rogério é sociólogo, pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole da USP e também do SEBRAP. E no âmbito da rede de pesquisa solidária, ele está coordenando projetos de pesquisa sobre trabalho, renda e proteção social. Com você, Rogério. Obrigado, Ricardo. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Para apresentar alguns slides. Deixa eu ver se eu ligo o share screen aqui. Eu recebi uma mensagem de que o Russo desabilitou a opção de share screen. Existe essa possibilidade? Eu acho que... Ligar essa... Não? Não? Acho que sim, né? Mas é que não sou eu que... Acho que é o Daphne. Talvez o Daphne consiga, né? Eu vou chamando um dos dois aqui no WhatsApp, enquanto talvez eles não estejam conectados agora. E acho que já ele entra.
Ah, já está lá. Tá. Já está vendo. Bom, eu gostaria então só de Em um iniciar. minuto, em um minuto você consegue. Se quiser fazer introduzindo já o seu tema, vai em frente. Consigo sim. Eu, na verdade, integro uma frente dupla, né, que investiga os efeitos da Covid no mercado de trabalho e no âmbito das políticas sociais também. Então, a gente está estudando como os impactos socioeconômicos que vêm, né, da economia que anda mal, em função de medidas necessárias para conter a doença, em função da própria doença, inclusive, e como as políticas sociais tentam aliviar isso, eventualmente com mais e com menos sucesso, com determinadas pontos de estrangulamento muito graves também. Nós somos uma equipe, então, que na verdade sempre trabalha junto, porque esses temas estão muito conectados, né? Depois que eu tiver acesso aqui aos slides, eu gostaria de apresentar todos os membros rapidinho, um slide que mostra os nomes, os nossos consultores também, tem muita gente que ajuda a gente nisso, tá? Mas enquanto isso, eu gostaria só de adiantar algumas coisas. A primeira coisa é a seguinte: o mercado de trabalho brasileiro não andava muito bem, tá? Desde 2015. A razão para isso é a seguinte: sofremos uma crise muito grande em função de uma necessidade de cortar gastos naquele momento, né? Houve uma série de problemas fiscais, e o problema é que quem pagou a conta foram os mais pobres, né? Antes de 2015, os mais pobres tinham um crescimento das suas rendas domiciliares numa velocidade muito mais rápida do que a média da população. Eles estavam sendo incluídos no mercado de trabalho, eles estavam, enfim, se formalizando, inclusive, e por meio de programas sociais, eles estavam melhorando um pouco também a sua renda. A partir de 2015, isso se inverte, a gente passa de um crescimento pró-pobre para um crescimento pró-rico. Os pobres não apenas ganham menos, como passam, em boa medida, a perder, né? Certos segmentos da população experimentaram perdas de até 30% ou 40% das suas rendas. Os 10% mais pobres, por exemplo, experimentaram perdas nessa magnitude. 2016, 2017, 2018 continuaram com exatamente o mesmo tipo de padrão de crescimento pró-rico, com perdas ainda sendo experimentadas na base. Isso significa que a crise nunca acabou para as pessoas que estão na metade de baixo da população, né? E o saldo geral que a gente consegue observar, pelo menos até 2019, a última PNAD que traz a renda de todos os membros da família de 2019, e na verdade ela é muito parecida com a de 2018, ela mostra que ao segmento mais pobre da população, mesmo com alguma recuperação acontecendo, ele não experimentou essa recuperação. Né? Pelo menos os 10% mais pobres continuam com rendas menores do que tinham em 2012. Ou seja, do ponto de vista da pobreza e desigualdade, essa foi uma década perdida. Nós desfizemos um processo distributivo muito grande. E é nesse contexto que a gente encontra a pandemia. Vale também mencionar que o Bolsa Família, a partir de 2014, passa a ser subfinanciado. Tá? Ele tinha uma verba vinculada à CPMF, que foi extinta em 2007, e o CPMF era vinculado a alimentar o Fundo de Erradicação da Pobreza. A partir de 2007, depende de negociações orçamentárias anuais, e que, quando o cobertor ficou curto, ele foi o primeiro a perder. Isso significa que a gente teve redução de uma política importantíssima para a contenção dos efeitos mais perniciosos sobre os mais pobres, né? E quando eles precisavam, o CAD único estava cadastrando menos, aliás, descadastrando pessoas, se formou uma fila nas portas do Bolsa Família, e isso foi extremamente cíclico e não anticíclico como deveria ser. O seguro-desemprego também não segurou o desemprego crescente. O seguro-desemprego ele acabou por subfinanciamento também não segurando nem a renda dos formais que iam sendo desligados. Tá? Isso significa que nós não tivemos medidas de proteção para a base e para o meio da distribuição. Tá?
Consequentemente, as pessoas do topo que conseguiram manter os seus empregos formais e outras fontes de renda, principalmente conseguiram recorrer à previdência, que é uma forma de proteção social superior à assistência, né, do ponto de vista dos benefícios, dos valores e também da seguridade proporcionada, eles conseguiram também escapar dos beneficiados do mercado de trabalho. Quando a pandemia chega... Rogério, vê se você consegue agora colocar a apresentação. A gente fez lá um ajuste, eu acho que deve dar agora. Consigo, ótimo. Perfeito. Eu estou aqui lendo meus slides enquanto vocês estão enxergando o meu PowerPoint. Sim. Ótimo. Você precisa eu acho que você precisa... Vou fazer ele ficar grande. Eu estava voltando no slide inicial. Isso, está ótimo. Eu sou o Rogério, Centro de Estudo da Metrópole. Esse é o título da apresentação. Como eu disse para vocês, nossa equipe é relativamente extensa, tá? Eu gostaria de, pelo menos, deixar isso para vocês. A gente conta com consultores de diversas instituições e que são pessoas de excelência, né, nas suas respectivas áreas. A professora Marta Rett, do Departamento de Ciência Política da USP, a professora Álvaro Colmin, do Departamento de Sociologia, a professora Renata Bichir e a Úrsula Dias, são professores da IACH, na área de políticas públicas, e o Flávio Sireno, da Fundação Joaquim Nabuco. Tá? São todos especialistas em mercado de trabalho e políticas sociais. Eu já tinha contado um pouco para vocês sobre o padrão de crescimento que era pró-pobre, né? Aqui a gente tem dos mais pobres aos mais ricos e quanto cresceu a renda neste período de 2012 a 15. Ele era mais intenso aqui na base. De 2015 a 2018, só retomando rapidamente para vocês terem uma noção gráfica do que eu estava falando anteriormente. Os pobres têm crescimento negativo e, como eu disse para vocês, teve gente que experimentou até 40% de perdas. Tá? O saldo, depois do período completo, é ainda negativo para os pobres. E uma das consequências foi o aumento da pobreza e uma estabilidade da pobreza depois disso tudo acontecer. Essa microqueda aqui em 2019 nem é sequer estatisticamente significativa. Tá? E como eu disse para vocês, enquanto a pobreza crescia, o CadÚnico descadastrava. Bom, elaboramos no nosso grupo uma forma prospectiva de tentar aferir o mercado de trabalho em tempo real. É muito difícil entender os processos enquanto eles estão acontecendo na ausência de dados. A PNAD contínua do IBGE tem um problema para finalizar o campo de março, e o campo de abril também foi bastante afetado, apesar de que o IBGE trabalhou duramente para tornar essas PNADs com uma qualidade equivalente às anteriores, tá? Mas nós temos meus problemas de coleta, porque dependia da coleta presencial. O CAGED atrasou muito e só foi liberado antes de ontem. Né? Então, o CAGED é o Cadastro de Emprego e Desemprego do Ministério da Economia. Então, nós não tínhamos como aferir o que estava acontecendo enquanto acontecia. Temos aqui uma classificação que nós fizemos prospectivamente, que identificava quem poderia vir a perder emprego, principalmente os informais, que são pessoas com vínculos muito vulneráveis e que estavam muito em setores que foram afetados economicamente ou bloqueados contra o funcionamento, e nós chamamos aqui um segmento de novos vulneráveis, que são basicamente empregados formais, que tiveram suas atividades afetadas, ou que são de pequenas empresas que também não têm como ocupar, tá? Em boa medida, os informais são negros, em boa medida, os novos vulneráveis são brancos, tá? E aí isso muda um pouco o acostumado. Pela primeira vez, alguns brancos foram colocados na posição de vulneráveis. Esse é um gráfico que se tornou muito conhecido aqui nos últimos dias, é o saldo de empregos do CAGED, né? Anualmente, que a gente já analisou isso aqui com a RAIS, e você vê que o resultado acumulado até abril de 2020 é extremamente negativo, isso sai em todos os jornais. Eu só queria ressaltar, esses são os novos vulneráveis perdendo seus empregos, tal como a gente tinha identificado que ia acontecer. A dificuldade é que não há ainda um índice de desemprego que envolva também os informais, mas a PNAD contínua trimestral liberada ontem apontou que para o trimestre imóvel de fevereiro a abril, quer dizer, uma média, tá, que não envolve toda a pandemia, havia pelo menos 70% dos vínculos desfeitos foram informais. Ou seja, o resultado do CAGED só vê 1/3 do fenômeno, um pouco menos de 1/3 do fenômeno. 2/3 estão ocultos. Então, nós fizemos exercícios prospectivos para tentar estimar o desemprego total, incluindo os informais. Esses são aqui resultados novos que eu estou apresentando para vocês. Nós estimamos que aproximadamente o desemprego tenha subido de aproximadamente 12, tá?
A gente usa os dados de 2019, insere as informações do CAGED, insere as informações da PNAD contínua, para tentar formar um banco de dados do que aconteceu em abril, pelo menos. Tá? Temos aqui é que o desemprego teria subido, provavelmente, hoje, 17,1%. É importante dizer que a gente não está considerando aqui se as pessoas estão indo para a inatividade. Desempregado é a pessoa que ainda está procurando emprego. Tá? Então, se as pessoas que saíram ainda estiverem procurando emprego, nós vamos observar que, provavelmente, com os resultados da PNAD Covid, que vai sair em breve, um desemprego próximo disso, um pouquinho menor se eles tiverem se referido à inatividade. Tá? Os impactos sobre a renda foram drásticos. Em 936, muita gente fez acordo, mais de 8 milhões de pessoas fizeram acordo de redução de salário. Na verdade, mais de 50% dos acordos foram de suspensão dos contratos de trabalho e as pessoas passam a receber só o seu seguro de desemprego. Com a renda domiciliar, a 1.200. Essa queda de R$200 significa que R$200 caíram ao longo de 210 milhões de pessoas que nós temos no Brasil. Mover R$200 na renda domiciliar per capita é mover um elefante. É muita coisa. Então, isso aqui é um resultado catastrófico, tá? E a pobreza teria subido nesse momento, né? A pobreza na nossa linha é de 1/3 do salário mínimo para 21%. Curiosamente, a desigualdade cai, mas nem toda queda da desigualdade é boa. Isso é bom frisar. A desigualdade cai porque o meio da distribuição não está coberto por políticas sociais. Os novos vulneráveis não são elegíveis, por exemplo, à renda básica emergencial. Então, como eles não são elegíveis à renda básica, eles perdem e não são compensados, enquanto os pobres eles são ainda segurados um pouco pelo programa emergencial. Isso faz com que exista um nivelamento por baixo. Nós já assistimos um fenômeno parecido com esse em 92, durante o plano Collor, catastrófico. Então, nem toda queda da desigualdade pode ser lida sozinha. A gente tem que entender o que acontece com o resto da distribuição. A desigualdade pode ser igualando todo mundo na pobreza ou em condições muito desagradáveis. E nós projetamos aqui que, se o ritmo de abril continuar acontecendo, a gente pode vir a chegar mais para frente em 6% de desemprego, uma queda ainda maior da renda domiciliar per capita e uma pobreza batendo na casa dos 20%, 25% da população. Ou seja, um a cada brasileiro seria pobre. Eu vou tentar abreviar aqui um pouquinho mais. Rogério, só uma coisa, é bom você evitar mesmo passar o dedo ali no mouse, porque fica difícil de te escutar. Obrigado, desculpa. Fica bem, desculpa. Eu vou abreviar um pouquinho, eu fiquei um pouco coordenado por causa da falta dos slides, tá? Mas tinha bastante coisa para dizer ainda, mas vou tentar cortar. Ou saco um pouquinho do tempo que o Glauco economizou. Bom, uma coisa importante é que a renda básica emergencial, quando incidindo, ela alivia mesmo os efeitos da crise, pelo menos para a parte de baixo da população. Tá? Então, o benefício de R$600 que está vigente, ele é capaz de recuperar a renda média brasileira. Tá? Desse cenário de desemprego que a gente estaria vivendo hoje. Então, a renda básica torna a gente de volta, mais ou menos, no nível que a gente estaria experimentando antes da pandemia acontecer. Tá? Ainda que o meio da distribuição não tenha, de fato, sido compensado pelo vazio. Essa história do benefício de R$200 que o Ministério da Economia tem conversado, a gente testou para ver qual seria um cenário com a incidência do benefício de R$200 e é muito claro que ele ainda não consegue recuperar o patamar de renda anterior. Tá? Esse indicador da renda média aqui é o principal indicador que nós devemos observar. Há uma queda artificial da pobreza, então os indicadores de pobreza podem vir a apresentar uma baixa, mas é importante dizer que R$600 recebidos por alguns meses não são suficientes para mudar suas condições multidimensionais de pobreza, quer dizer, as condições de moradia, de infraestrutura, de segurança, de emprego e tudo mais. A gente pode observar até uma queda na pobreza com os dados que podem vir a sair, mas é importante mencionar que a pobreza monetária não é a pobreza experimentada na vida das pessoas. E essa compensação temporária, ela tem data para acabar, e no dia que desligar esse benefício, as pessoas voltam, na verdade, para um estado catastrófico de pobreza muito maior. Bom,
Queria pontuar que o benefício não chegou a todo mundo, nem todo mundo tinha acesso à internet, nós demonstramos isso na nota 5 dos nossos boletins da rede. Então, a opção da Caixa Econômica Federal por garantir o benefício por meio de um cadastro eletrônico centralizado não foi muito interessante para os mais pobres, e isso gerou aquelas filas gigantescas nas portas das caixas econômicas federais de todas as localidades, boa medida sequer sabiam como acessar o software, ou estavam tendo problemas técnicos reais, mesmo sabendo utilizar a internet. Tá? E se a gente tivesse usado a infraestrutura de CRAS e assistências sociais pré-existentes, não teríamos passado por isso. Nós teríamos certamente multiplicado os postos de atendimento, multiplicado as ajudas, resolvido problemas como, por exemplo, os descadastramentos de CPF ou a ausência das pessoas no CadÚnico, cadastro do governo, a concessão de benefícios sociais. Os CRAS estão presentes em 99% dos municípios, e em quase todos os municípios eles realizam esses serviços básicos. Nós teríamos certamente nos esquivado de diversos aspectos que foram problemáticos nessa implementação. Eu acho que o momento agora é o momento de pensar a renovação da renda básica e o futuro da proteção social no Brasil. Existem diversos projetos nesse momento. A gente mapeou aqui todos os projetos de lei de extensão temporal da renda emergencial. Nenhum deles pede valores menores de R$600. Muito claro que tem que manter esse valor. Alguns pedem extensão por 3 meses, outros até dezembro, outros um pouco mais, e assim por diante. E alguns até permanente. Tá? A discussão de uma renda básica permanente, mesmo nas pautas políticas, os especialistas estão discutindo sobre isso. Nós fazemos parte de uma frente que discute com diversas outras pessoas, e isso tem que daqui a pouco vir. Mas o momento é o momento de pensar a renda emergencial, por enquanto, e como financiá-la. A Úrsula Pérez Dias, nossa consultora, elaborou uma proposta que veio a público, um imposto, quer dizer, uma contribuição, tá, sobre altas rendas, como se fosse um imposto de renda adicional para pessoas que recebem mais de 15 salários mínimos, alíquotas progressivas. Essa contribuição emergencial seria capaz de levantar 42 bilhões, o que é suficiente para estender por pelo menos os tempos pedidos ali nos projetos de lei que eu enumerei no slide anterior. Tá? Existem formas fiscais de financiamento disso, e impostos. É importante pensar também na capacidade do governo de emitir títulos, endividar de uma forma positiva para conter os efeitos econômicos mais perniciosos. Tem estimativas, inclusive, de modelos econômicos mais sofisticados. Tem um grupo do CEPAR, da FMG, coordenado pela professora Débora Freire, por exemplo, que trabalha com isso, de como o incentivo ao consumo e a proteção da renda das famílias retroage e acaba alimentando o sistema de arrecadação, e o benefício é autofinanciável. Então, até o dinheiro todo que a gente pode vir a levantar por meio de uma contribuição emergencial poderia ser mitigado, e a gente pode pensar em cenários mais realistas de arrecadação, mesmo durante a pandemia, com que a conta não caia sobre os mais pobres. Então, essa é a mensagem que eu queria passar. Na verdade, a gente está vivendo uma situação no mercado de trabalho muito complicada, não há como se esquivar do papel importantíssimo que o Estado tem a cumprir, e existem caminhos fiscais para isso. Há uma convergência política no apontamento de como deve ser feita a renovação da renda básica emergencial, e o governo, pelo menos o executivo, é muito reticente, ainda que haja consenso entre os especialistas, dentro da sociedade civil, e mesmo num grande bloco político que pensa a renovação. Tá? O futuro do mercado de trabalho e da proteção social na aposta de que esse papel do Estado tem que ser central. É isso. Obrigado, Rogério. Agora a gente vai ouvir a Graziela Castelo, que é pesquisadora do SEBRAP, e que no âmbito da rede ela está coordenando o painel de monitoramento de lideranças comunitárias, sobre o qual ela mesma fala melhor do que eu. Você, Graziela. Bom dia a todos. Obrigada, Ricardo, pela apresentação. Obrigada, Rogério, Glauco, pela parceria de sempre. Enfim,
A minha função aqui era de debatedora, então eu ia falar um pouco em cima da fala dos meus colegas, mas eu vou aproveitar o tempo e também usá-lo para falar um pouquinho do trabalho que a gente desenvolveu na frente, que eu coordeno lá na rede de pesquisa solidária. Mas vou iniciar puxando um pouco o gancho do que o Glauco falou e do que o Rogério acabou de apresentar. Então, eu acho que o Glauco foi muito incisivo no problema que a gente não poderia prever, ou na verdade a gente poderia prever, mas não gostaria de contar com ele nesse cenário de pandemia, né? A pandemia é algo que a gente não tinha como prever muito, enfim, e a gente também está nadando contra a corrente para entender como manejar isso nas diferentes áreas, nas diferentes disciplinas científicas, mas essa falta de articulação dos poderes e essa maluquice que se tornou o cenário político brasileiro, ele tem, de fato, ampliado os impactos negativos dessa pandemia e ele tem, por outro lado, acho que ao mesmo tempo, minimizado as oportunidades que a gente tinha de resolver algumas das questões latentes com tanta confusão e com falta de articulação, especialmente entre as esferas de governo, né? Isso acho que um pouco de encontro no resultado do Rogério sobre a disponibilidade de crase, de como era possível implementar a política sobre a renda emergencial, né? De uma outra maneira, que permitisse ter mais capilaridade, chegasse numa forma mais ágil e talvez com mais eficiência à população que mais precisa. A gente sabe que tem motivos diversos também para a adoção do governo federal sob uma perspectiva de cadastramento via tecnologias e centralizada na Caixa Econômica Federal. Tem vantagens nisso, obviamente, mas tem desvantagens claras quando a gente pensa que os atendidos são pessoas que, em geral, uma boa parte não tem acesso às tecnologias. Se tem acesso às tecnologias, tem acesso ao celular, não quer dizer que eles saibam ou tenham capacidade de uso mais qualificado, um uso mais refinado que permita rapidamente se beneficiar desse recurso. E simultaneamente problemas de falta de documentação, enfim, isso um pouco também a gente mapeou na frente de pesquisa que eu estou coordenando, né? Então, acho que um ponto que eu chamo a atenção desde já é como a gente consegue ou como a gente tenta melhorar esse diálogo e essa aproximação entre poderes para, de fato, fazer com que a articulação entre esforços resulte em saldos mais positivos para conter o dilema que essas famílias e essas pessoas em situação de vulnerabilidade têm vivido no Brasil. Eu acho que, em contraponto a isso, na verdade, corroborando com isso dentro do esforço de pesquisa que a gente fez, a gente agora acabou de publicar, na segunda-feira saiu o boletim 7 da rede, que é o boletim que trata do painel de monitoramento com lideranças comunitárias. Esse painel, a gente montou ele bem rapidamente, na verdade, em rede, então, contando com a colaboração de vários pesquisadores do país todo, que mobilizaram suas redes de lideranças comunitárias, pessoas de ONGs. A Câmara de Vereadores aqui de São Paulo foi super disponível também em nos passar contatos. Então, a gente rapidamente conseguiu, com algumas redes, levantar um número significativo de contatos de lideranças. E para essas lideranças, a gente tem feito perguntas com muita velocidade e, enfim, de maneira constante para tentar registrar o que tem acontecido nesses territórios, nessas localidades de maior vulnerabilidade, né? O primeiro resultado processado foi esse que saiu na última segunda. A gente fez rápidas perguntas por WhatsApp para as lideranças, para tentar entender quais eram os dilemas que aquelas famílias com as quais elas lidam no dia a dia têm vivido. Então, a ideia de falar com liderança é porque eles são, de fato, esse ponto de contenção de conflito, eles recebem rapidamente as demandas, eles também redirecionam encaminhamentos, então era um jeito mais rápido a gente se aproximar. A gente conseguiu processar as informações para 6 grandes metrópoles brasileiras, e eu acho que aí tem um resultado que foi já divulgado, o próprio Ricardo divulgou gentilmente na Folha, a gente agradece, mas tem um resultado, acho que crítico para ser dito, né? Nessas 6 regiões metropolitanas, a gente está falando de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Manaus, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Então, a gente está falando de grandes regiões metropolitanas. A fome chegou, então, em 70% dessas lideranças que a gente entrevistou apontaram que a fome era um problema latente e crescente nessas comunidades, um dilema trágico, né? Pode parecer, não, a gente imagina, com falta de oportunidade de trabalho, sem renda, sem acesso a recursos, as pessoas obviamente passam fome, mas isso a gente tem que sempre relativizar, considerando que a gente está falando de grandes regiões metropolitanas, que tem uma estrutura de abastecimento assim, muito atípica, se a gente considerar o resto do país, e se nesses lugares já chegou, a situação que a gente deve estar presenciando país afora deve ser ainda pior, né? Acho que
dessa informação, tem outra que também dialoga muito com a fala do Glauco e do Rogério, que é, no caso das lideranças, um problema muito mencionado para tentar minimizar o impacto da fome é a gestão das cestas básicas, né? Eles fazem muito essa gestão e eles, de fato, têm problemas na implementação desse processo, assim. Seja fundamentalmente pela escassez de cestas básicas, então o número que eles recebem não é suficiente para atender as famílias, seja na logística de operacionalização, porque com a escassez, aí você tem famílias com um número grande de pessoas que precisa de mais cesta do que tem disponível, você começa a gerar conflito entre vizinhos, enfim. O que eu acho que chama atenção, tem até políticas municipais de usar essas associações como mediadoras na hora de fornecer essas cestas básicas, mas eu acho que essas redes de sociedade civil no Brasil, elas são muito subutilizadas nesse momento, né? São muito subutilizadas como fontes, como potenciais atores para a implementação de políticas de contenção de problemas dramáticos. Então, se a gente conseguisse o mínimo de articulação entre poder público local, estadual, federal, empresas privadas, para centralização dessas cestas e distribuição por essas redes já existentes, eu acho que a gente conseguiria mais rapidamente atenuar alguns problemas que são dramáticos. A despeito, obviamente, disso não substituir políticas mais estruturantes que deveriam acontecer, né? Em paralelo, acho que tem outras 2 ou 3 coisas que eu gostaria de mencionar sobre esse estudo e que ficam aí como provocação para um futuro próximo. A primeira é, já em diálogo aqui com o Rogério, nesse primeiro levantamento, acho que quase 30% das lideranças, pouco mais do que isso, apontaram que o acesso ao auxílio emergencial se tornou um problema para elas, né? Porque a população não sabe como receber, a população entrou em desespero, sabendo que era a única chance que ela tinha de sobreviver, sem acesso ao aplicativo, sem acesso a canais formais para regularização de documento, com pouca informação. Os líderes de associações de bairro se tornaram pontos de canalização dessas demandas e, de fato, tinham pouca capacidade de atendimento, né? E isso é super grave e, na verdade, tem uma consequência perversa. Muitos deles relataram que aí sim você chegou num quadro de desalento total, então gerando depressão, enfim, efeitos psicológicos nessa população, que aí a única chance de sobrevivência também se apresenta como impossível, dado a forma como elas deveriam acessar. E aí você vai multiplicando situações de vulnerabilidade que tornam o cenário ainda mais crítico, né? E por fim, ainda pensando, acho que não por fim, que eu já estou acabando, mas não tão por fim, acho que um outro problema importante que a gente deve relatar, especialmente no cenário atual, é que uma boa parte das lideranças mencionou que a desinformação, a falta de informação, se torna um problema grave para gerenciar a questão lá nas comunidades, né? E aí foram mencionadas a questão da desinformação em 3 grandes dimensões. Uma primeira que é já muito difícil, né? Os líderes falam, já é muito difícil você explicar para essa população a gravidade de uma coisa como um vírus, né? Que é uma coisa tão intangível, tão pouco palpável. Então, você já tem uma dificuldade de explicar o quanto que isso afeta a vida deles, sendo que não é uma coisa tão material. Mas soma-se a isso o fato de que ele vem junto com uma disseminação na fala das lideranças de fake news sobre a própria pandemia, né? A gente está hoje aqui nesses dias discutindo o que é fake news e o que não é fake news, então eu vou dar um exemplo de uma fala que eu acho que isso não gera dúvida de que é uma notícia falsa, né? Uma boa parte, uma liderança mencionou numa das entrevistas que estava sendo disseminado na comunidade a mensagem de que favelado não pega Covid, né? Claramente, uma mensagem falsa. Esse tipo de desinformação piora muito o quadro, né? E um terceiro elemento importante que eles mencionam sobre essa desinformação trata dessa bagunça de informações que vêm da esfera municipal, da esfera estadual e da esfera federal, né? Então, eles falam, olha, o prefeito fala uma coisa, o governador fala outra, o presidente fala outra, e, de fato, no cenário que as pessoas estão sem renda, com fome, sem perspectiva para o futuro, elas não entendem o que devem fazer e elas não vão aderir, né? Elas não vão aderir às medidas de proteção e elas vão ser as primeiras vítimas disso, porque também na visão deles, e aí já pulando para um pouco um outro resultado da pesquisa que a gente levantou, que é o que eles entendiam como os problemas que vão emergir no futuro próximo, majoritariamente eles mencionaram a expansão da pandemia, né? Então, o aumento do contágio pelo Covid e aí, consequentemente, o aumento das mortes. Isso porque eles também acreditam que não tem mais, as pessoas não vão mais segurar, as que fazem não vão mais fazer as políticas de distanciamento, dadas essas coisas todas que eu acabei de mencionar, porque, enfim, elas estão perdendo credibilidade.
e num quadro em que essas próprias lideranças reconhecem que não tem serviço de saúde, já não tem equipamento de saúde suficiente para atender essa população. Então, se vai aumentar a epidemia, se as pessoas não vão cumprir as medidas de isolamento sem capacidade de atendimento do sistema de saúde, a perspectiva deles é trágica mesmo, de morte numa escala inimaginável, né? E, para finalizar, eu acho que o ponto importante também sobre a percepção dessas lideranças sobre questões que vão se tornar latentes rapidamente, diz respeito à violência, né? Quando a gente perguntou sobre o quadro atual, da última semana dele, a violência não apareceu como primeira coisa sobre problemas que as comunidades estavam vivendo, né? Mas para as próximas semanas, ela apareceu entre as principais questões que eles levantaram, né? Então, acho que a gente tem que ficar atento do que deve vir pela frente daqui a pouco. Assim. A violência em 3 grandes dimensões, né? Eles falaram muito da violência doméstica, que já existe, que deve ampliar. Falaram bastante da violência traduzida por saque, roubo, furto, até homicídio, né? E uma terceira dimensão de conflito mesmo, uma violência que é dada pela revolta, pela convulsão social da situação que está sendo colocada, enfim. Então, acho que isso é um ponto de alerta importante para a gente ter em mente. E para fechar um pouco, até fazendo uma propagandinha, a gente agora está em campo, né? De novo, esse painel de monitoramento com lideranças comunitárias é contínuo, a ideia é a gente produzir informação no menor tempo possível, da melhor forma possível, no menor tempo, para dar respostas mais rápidas, né? Mas a gente vai explorar uma dimensão que são as ações da comunidade, as ações, né, as iniciativas que a comunidade já tem feito para tentar atenuar algumas dessas questões. A gente até obteve respostas nesse sentido espontaneamente na onda passada, mesmo não tendo perguntado, então as próprias comunidades têm tomado iniciativas por conta própria para tentar atenuar o quadro, e a gente um pouco vai investigar isso, além dos problemas que eles têm vivido, porque são um monitoramento contínuo, né? Como forma de tanto nutrir outras comunidades, com exemplos que podem servir de referência para que elas se articulem, como provocar formuladores de política, pessoas de diferentes setores que auxiliem nesse caráter mais emergencial que a pandemia coloca, e, ao mesmo tempo, pense em formas alternativas de implementação de soluções mais efetivas, né? Eu acho que é um pouco isso que eu tinha para dizer. Então, eu agradeço também a toda a equipe que está comigo nessa frente, assim, são várias pessoas, e sem elas a gente não conseguia avançar dentro de todas as dificuldades que o cenário impõe, né? Mas, obrigada a vocês e vamos para a conversa. Obrigado, Graziela. Acho que um tema importante é que percorreu ali as falas de vocês três e que vocês podiam talvez explorar nas próximas intervenções, é essa discussão que já começou sobre a prorrogação do auxílio emergencial ou mesmo a sua transformação numa política de caráter mais permanente, de renda básica, renda mínima, o nome que vocês quiserem. Talvez fosse interessante se vocês discutissem um pouco assim quais são os ajustes que deveriam ser feitos para que a prorrogação desse auxílio, se ela vier, ela seja mais eficiente e alcance as pessoas que precisam dele de maneira mais eficaz do que até agora, e que condições, se ele deveria ser ampliado, se o valor deveria ser esse mesmo. A gente sabe que esse valor foi estipulado de maneira totalmente arbitrária, né? Todo mundo, isso foi noticiado, está nos jornais, enfim, a maneira como esse valor foi definido, ela foi bastante arbitrária e por razões políticas, que se fortaleceram com o passar do tempo, porque o auxílio se revelou uma coisa importante, inclusive em termos de sustentação do apoio do governo em certos estratos da população. E me ocorreu também, ouvindo um pouco a fala de vocês, que em vários estados existem programas que complementam os ganhos do Bolsa Família. E eu lembro de ter visto no começo da crise algumas notícias sobre alguns estados que teriam ampliado o complemento que eles pagam aos beneficiários do Bolsa Família e tomado outras iniciativas do gênero. Todo mundo sabe que os estados não têm dinheiro para nada, mas se a discussão é sobre prorrogação do auxílio ou construção de um programa de renda básica mais permanente, talvez fosse o caso de incluir isso na conversa. Enfim,
Aí podemos começar então agora pelo Glauco e seguir a ordem que a gente seguiu até agora. Com você, Glauco. Ô, Ricardo, veja, a necessidade, o primeiro ponto que tem que ser definido é se a gente precisa definir efetivamente um programa de uma renda emergencial, entende? E esse é um ponto que pode parecer pacífico, em especial para as famílias que mais precisam, mas ele não é claro, né? A reação do governo federal foi contra, em função das dificuldades fiscais e por uma decisão de não efetivamente prolongar esse tipo de proposta de ajuda. Agora, o ministro Paulo Guedes já deu uma declaração dizendo que estaria até disposto a considerar uma possibilidade de um auxílio de R$ 200. O Rogério tem todas as condições de falar muito melhor do que eu sobre o impacto disso. O auxílio de R$ 200 ele não é suficiente, inclusive, para cobrir a situação de antes da pandemia, né? Então, o Rogério pode desenvolver mais, mas essa é uma situação muito drástica para nós. É certo que o valor de R$ 600 ele pode ter características de arbitrariedade, mas é muito difícil encontrar um que não tenha essas características ou traços de arbitrariedade, entendeu? O que importa é lembrar que ele ajudou efetivamente a minimizar uma situação dramática de milhões de famílias, com todos os problemas que a gente encontrou, com gente que ficou de fora. Nós mostramos isso num dos nossos boletins. A política do governo não atingiu todo mundo que deveria atingir, né? Mas, mesmo assim, ele ajudou. O ponto que está colocado, Ricardo, eu acredito, é que hoje é muito difícil você afirmar com precisão, porque os dados estão chegando, né? O Rogério trabalhou até a madrugada de ontem os dados do CAGED e da PNAD contínua, e eles chegaram ontem. Eles, mesmo assim, eles são parciais, ninguém tem dados claros, nem mesmo aquilo que são chamados microdados, né? Aquilo que permite fazer um detalhamento da análise mais fina. Ninguém tem esse material à mão para efetivamente estimar aquilo que é necessário. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ninguém sabe exatamente qual é a profundidade da crise no que se refere ao seu impacto real sobre o funcionamento da sociedade e do mercado de trabalho. A crise está em andamento. Ela depende muito de medidas que estão sendo tomadas, daquelas que vão ser tomadas nos próximos dias, no próximo período. Por que eu falo isso? Porque a discussão de uma renda básica mais de longo prazo, ela pode ser sempre feita, como já vem sendo feita há 20 anos, certo? Para saber se num país como o nosso, dado o grau de pobreza e desigualdade, a gente deveria ter uma renda básica universal para todo mundo, ou orientada, não importa. O que nós estamos discutindo hoje é o seguinte: para tirar a situação das famílias que se encontram uma crise muito dramática hoje, nós precisamos ter muito claro que nós estamos conversando sobre a crise. E essa crise, se a gente pensar no médio e longo prazo, ela só vai sair quando o mercado de trabalho for reativado. E aí ele vai ter que ser reativado em moldes diferentes do que ele está reativado hoje. Senão, nós vamos reproduzir e aprofundar distorções que nós temos ao longo de décadas. Então, essa eu acredito, é o panorama que a gente precisa trabalhar. Nós vamos estamos preparando um boletim, o nosso novo boletim, que exatamente vai discutir a questão da continuidade da renda básica, a possibilidade de você, como o Rogério mesmo demonstrou, a possibilidade de se encontrar espaço fiscal para cobrir essa renda, no mínimo por mais 3 meses, entende? E daí não vai se abrir um período em que nós vamos debater o que vai acontecer com o país e com o grau de pobreza. O Brasil já está mais pobre. Todos nós estamos, certo? Essa é a grande realidade. Nós já estamos mais pobres. Então, imaginar que nós vamos voltar ao que éramos antes, que já éramos pobres, nós vamos voltar numa situação muito pior. Então, nós vamos ter que pensar como sair dessa situação, que será, com certeza, muito pior. É isso.
Obrigado, Glauco. Rogério, quer falar um pouquinho? Quero, sim. Bom, sobre o valor da renda básica, eu queria falar primeiro sobre o que a gente tinha como critério de valores para transferência de renda no Brasil. O Bolsa Família tem duas linhas, uma de pobreza e uma de extrema pobreza ou miséria, né? Uma de R$ 89, que, enfim, é um valor absurdamente arbitrário também, e arbitrário para baixo, né? E outro que é o de R$ 178, que é a linha de pobreza. Esse da linha de pobreza, ele é mais ou menos próximo da linha de $1,90 PPP do Banco Mundial, né? Paridade de poder de compra, depois que a gente deflaciona e faz as conversões a paridade de poder de compra corretamente. Então, o que o Bolsa Família chama de pobreza, o Banco Mundial chama de extrema pobreza em parâmetros mundiais. E os valores das transferências sequer são suficientes, não era suficiente para elevar essas pessoas muito acima disso. A gente estabeleceu, na verdade, um critério muito que é fácil de ser superado a partir de um critério tão pouco exigente assim, com uma transferência tão pequena. Mas do ponto de vista substantivo, uma pessoa que recebe R$ 89, ou um benefício básico de 178, alguns adicionais de 89, ela continua extremamente pobre. Ela continua, na verdade, isso é muito fácil de observar, tanto pelo acesso à internet, como acesso ao banco, como acesso a documentos, que foram grandes problemas agora no acesso ao benefício emergencial. As pessoas não são incluídas, de fato, em diversas outras esferas importantes. E agora, inclusão produtiva está longe de acontecer com esse dinheiro. Então, há várias conversas anteriores, como medo de que as pessoas pudessem parar de trabalhar, ou ter mais filhos, ou qualquer coisa assim, nunca se verificaram. Existem inúmeros estudos econométricos de extrema mostrando que a família não incentiva essas coisas. E que ele pode, eventualmente, ser ampliado para atingir populações mais altas. Então, os R$ 600 soam muito alto porque nós partimos de um critério de comparação muito baixo, que é o Bolsa Família, que já mostrava sinais de esgarçamento e que estava sistematicamente sendo subfinanciado nos últimos 5 anos. Tá? A segunda coisa é a seguinte, há que se diferenciar, como o Glauco disse, o emergencial do permanente. Né? Eu acho que R$ 600 no longo prazo é, de fato, impossível de ser sustentado, mas não é para isso que a renda básica emergencial está aí. Ela, na verdade, também tem um propósito de fazer com que as pessoas não saiam de casa, não procurem emprego, né, em meio à pandemia, e reponham também as suas rendas. Então, ela tem finalidades múltiplas que vão para além do combate à pobreza, tal como um programa de transferência usual faria. Tá? Um programa de renda permanente tem outras finalidades, tem uma finalidade de inclusão e tem outros problemas para lidar, sobre os quais eu vou falar em um segundo. Mas, uma vez que o emergencial acontece, é importante dizer que esses R$ 600 não param nas famílias. Esses R$ 600, eles retroalimentam o consumo, fornecendo, na verdade, renda para empregadores e pequenos comerciantes que não estão sendo diretamente beneficiados por alguma coisa. Essa renda é uma renda que circula no mercado, paga outros empregados, paga outros comércios e acaba retornando na forma de impostos, ao menos parcialmente, e retroalimentando o sistema. Então, os custos brutos contábeis não são, de fato, os custos reais do programa, uma vez que a gente leva isso em conta. Como eu disse, isso ainda não é completamente conhecido pela falta de dados, mas todas as estimações existentes mostram que a queda do PIB é menor com a existência do auxílio emergencial. Tá? Por fim, eu acho que, para pensar tanto emergencial quanto permanente, as conversas mudaram um pouco. Nós vínhamos aqui do ano passado para cá, de alguns anos para cá, mas principalmente do ano passado, quando se acelerou a conversa sobre reforma tributária, pensando em simplificação tributária, que é importantíssimo. O sistema tributário brasileiro é extremamente ineficiente. Então, todas as conversas sobre a mesa pensavam sobre a constituição de um imposto de valor adicionado, né, que unificaria a coleta de dados sobre consumo, mantendo a carga tributária brasileira constante, porém, essa reforma tributária, de acordo com seus elaboradores e todos os técnicos que analisaram, se mostrava bastante neutra do ponto de vista distributivo, ou seja, a reforma tributária que estava na mesa não trazia mais distribuição de renda, ela não mexia na estrutura dos impostos, ela simplesmente facilitava a eficiência e a circulação no mercado. Agora parece que foi inescapável discutir sim uma reforma tributária e que passe a levar em conta aspectos mais progressivos,
tem várias coisas a serem discutidas, como uma melhoria e correção das alíquotas do imposto de renda de pessoa física. A gente mal consegue conversar sobre os aspectos de tributação da pessoa jurídica, porque os dados do IRPJ são muito agregados e muito obscuros e pouco divulgados. Nós não temos informação sobre isso sequer estava sobre a mesa. Tem papos que estão começando a aparecer toda hora, que é tributação de lucros e dividendos, tudo mais, mas isso é só uma das milhares de coisas que tem para ser feitas e que poderiam tornar o sistema mais progressivo. Certamente, uma coisa que ainda pode manter o sistema como está, e mesmo assim financiar, é pensar em contribuições provisórias, emergenciais, tais como a que a Úrsula e o Fábio propuseram. Eu acho que isso é muito importante. Tá? Agora, no longo prazo, e aí eu finalizo, um sistema de proteção social mais amplo tem que ser pensado. A palavra renda básica começou a figurar no discurso de muita gente e é uma palavra muito perigosa. Ela envolve opiniões muito à direita e muito à esquerda que tem, na verdade, como é que fala, propósitos muito distintos. Alguns discursos visam, por exemplo, substituição de todo o sistema de proteção social brasileiro, incluindo a educação, incluindo a saúde, incluindo outros aspectos da assistência, por um tipo de renda básica. Mas isso não é verdade, porque você vai fazer o quê? Saúde, educação, subfinanciar o SUS, subfinanciar a educação, substituir as coisas que a assistência faz, que não tem a ver com transferência de renda, por um benefício único. Então, a questão é como, eventualmente, pensar numa renda que seja, pelo menos, mais ambiciosa do que o Bolsa Família, em desmontar o sistema social existente, sem subfinanciar as outras coisas, sem pensar que dando a R$500 agora cada um paga a escola para o seu filho, cada um paga o seu médico, que a assistência social não precisa fazer nada além de pagar as pessoas, porque tem muitas outras coisas relacionadas à velhice, à pobreza, a populações com necessidades especiais, à mulher, que não tem nada a ver com transferência de renda, que tem a ver com capacitação, inclusão produtiva, seguridade, promoção de pessoas em situação de vulnerabilidade para além da financeira, e que são ações de assistência. Um programa de renda básica pensado para ser permanente tem que levar esses aspectos em consideração e tem que também tem que levar em conta efeitos perniciosos que podem acontecer. Por exemplo, uma renda básica, enfim, um critério de renda, por exemplo, todo mundo com renda menos do que X reais receber uma renda básica, ganha, sei lá, R$500, isso sim pode eventualmente retirar a pessoa do mercado de trabalho e tal. Critérios de renda, porque, enfim, você pode incentivar pessoas a adotarem os informais que não são completamente computados pelo que o Estado observa, né? O Estado não sabe se você é realmente muito pobre e a pessoa opta por não entrar no mercado formal e receber o benefício trabalhando no informal. Isso é uma coisa assim, que a gente não quer que aconteça. Então, critérios de focalização têm que ser melhor pensados. A Mônica Debole e o Marcelo Medeiros vêm conversando com a gente, eles têm pensado, estão bastante avançados nesses assuntos. Um dos critérios pensados, por exemplo, é de focalizar em crianças. As crianças estão muito mais concentradas nas populações mais pobres. É só olhar a pirâmide etária dos pobres e dos ricos para ver que, na verdade, as pirâmides etárias dos pobres são muito largas na base, tem muita criança vivendo em situação de pobreza. O critério indireto de focalização tem efeitos perniciosos sobre, por exemplo, a informalidade e outras coisas que poderiam acontecer. Nada disso é bem desenhado. Eu acho que o importante é formar uma frente ampla para pensar com calma um programa ambicioso que não traga necessariamente os efeitos perniciosos que a gente não quer que aconteçam e que seja financiável no longo prazo. Tá? E é necessário entrar para nesse caso, um debate sobre reforma mais ambicioso, com caráter progressivo. Mas esse papo sobre renda permanente não é o papo sobre renda emergencial. São coisas diferentes. E a renda emergencial, para mim, ela praticamente é muito certa. Há um consenso grande entre analistas, há um consenso grande entre políticos, e o caráter dos R$600 é para além da reposição da renda. E também tem a ver com incentivo ao isolamento social. Enfim, duas coisas diferentes. A segunda, que é a permanente, ela tem que ser conversada. Agora, a emergencial me parece, na verdade, somente uma resistência do governo federal no executivo. Tá? As contas que todo mundo faz, eles levam, na verdade, a pensar que isso é muito viável. Obrigado, Rogério. Graziela. Vou ser bem breve, porque acho que eu nem tenho o grau de expertise necessário para entrar nesse debate. Acho que a Graziela está com algum problema de conexão. Oi, Me Graziela. Agora sim. então tá bom.
Não, estava mencionando que eu nem vou ser bem breve, porque eu acho que eu nem tenho o grau de expertise que o Rogério, enfim, colocou, acho que eu nem consigo entrar nesse debate de maneira tão aprofundada, mas eu queria chamar a atenção para duas questões, assim, na verdade, que pessoalmente me pegam, assim, né, como alguém que observa a vida pública aí do país. A primeira, eu acho que essa diferenciação entre auxílio emergencial e auxílio permanente é indispensável, assim, acho que o Brasil a gente já tem 1 zilhão de diagnósticos sobre o quanto que a desigualdade é um problema persistente e, né, a raiz das mazelas que a gente vive. Então, a ideia de um auxílio permanente, a ideia de programas de transferência de renda já foram consolidadas, né, em quem estuda isso como indispensável no país, nos problemas que um país como o nosso enfrenta. E o auxílio emergencial é uma coisa diferente mesmo, né? A gente está falando de um momento atípico em que as coisas, o cenário muda drasticamente. E aí eu acho que tem um problema quando a gente fala sobre a implementação. É óbvio que você implementar um programa dessa magnitude, na velocidade que se precisa, tem uma dificuldade monumental, né? Não vou subestimar o quanto que os agentes federais, a Caixa, enfim, os diferentes atores envolvidos tiveram de trabalho para conseguir pôr em pé um programa dessa magnitude, um negócio impensável. Mas eu acho importante a gente lembrar que em parte das falas sempre fica muito voltada às fraudes, a quanto essa coisa não vai chegar, enfim, quando a gente deveria priorizar o olhar para, olha, o quanto que a gente chegou, assim, vamos ampliar a velocidade daquilo que a gente consegue fazer para atingir o maior número de pessoas possível dentro do menor tempo possível, né? E depois a gente pensa em maneiras de fiscalizar, em controlar. Claro que isso é indispensável, mas numa situação atual, a gente precisa que o debate esteja focado na importância dessas famílias receberem algum tipo de subsídio. Acho que isso é um ponto. O segundo ponto só que eu queria trazer, e é bem curto também, é essa ideia que agora a gente está começando a discutir as políticas de flexibilização, enfim, mas essa ideia que fica latente, uma parte das pessoas expõe isso publicamente de maneira mais incisiva, de que é isso, tá vendo? Fechou o mercado, acabou a economia, isso vai matar muito mais gente do que se não tivesse fechado, né? A gente precisa desconstruir essa ideia, assim, não é verdade, assim, essa ideia automática, então, vamos voltar a abrir tudo e a economia vai voltar. Ela não vai voltar, né? A economia teria um colapso de qualquer maneira. Se não tivesse tido nenhuma medida de isolamento, a gente teria um colapso da economia com um colapso do sistema de saúde, então mais pessoas iriam morrer. Então, acho que isso a gente precisa deixar muito claro, né? Então, nesse momento de flexibilização, até porque isso, especialmente para a percepção dos mais vulneráveis, não é tão simples, né? Me deixou de trabalhar, a gente escutou várias falas, né? Eu prefiro morrer com a barriga cheia do que com a barriga vazia, enfim. Mas não é verdade, né? Você não é porque a economia vai abrir que você vai voltar a trabalhar, porque a renda vai chegar, não vai. Então, as pessoas precisam entender que as políticas de distanciamento, elas são necessárias e são urgentes para conter a expansão do vírus, porque senão a gente tem um colapso múltiplo, né? E aí o auxílio, acho que a coisa da manutenção do auxílio também entra nessa direção, assim, a gente não pode imaginar que de uma hora para outra a economia vai voltar e as pessoas vão estar funcionando, não vai, né? Então, assim, não vai ser daqui a 1 mês, daqui a 2 meses que tudo vai voltar ao normal. Então, a gente precisa se antecipar para justamente não deixar as pessoas sem esse auxílio. Acho que isso é fundamental. E aí eu fecho só acho que uma percepção que a gente precisa melhorar de fato essa articulação entre os níveis de governo, usar a estrutura federativa que o país tem, especialmente na política de assistência. Você tem equipamento que chegam na ponta, usar as redes, né, as redes de sociedade civil que existem aí, o país tem isso, para ajudar na implementação, seja como mediadores e possíveis informantes lá na ponta de como acessar o recurso, enfim. Acho que a gente precisaria, de fato, ter estratégias mais articuladas e mais coletivas e menos individualizadas, né? Acho que é isso que eu tinha para colocar. Obrigado, Graziela. A não ser que algum dos outros queiram comentar alguma coisa que o outro falou, me ocorreu que uma coisa interessante ali para o debate é uma coisa que o Glauco falou logo na primeira fala, que tem a ver com a fragilidade dos dados com os quais a gente lida nessa crise, né? Tanto vocês como pesquisadores, como nós como jornalistas, as autoridades envolvidas, quer dizer, existe uma enorme incerteza sobre os números do contágio, os números de mortes, a própria estrutura do sistema de saúde, número de UTI, de leitos. Todo mundo que lidou em algum momento desde o início da epidemia com esses dados ficou impressionado com a fragilidade e a falta de dados confiáveis mesmo para
para saber o que está acontecendo, para tomar decisões e tal. Talvez fosse interessante se vocês falassem um pouco sobre o que vocês encontraram lidando com esse problema, em termos do que existe e que caminhos vocês encontraram para contornar as dificuldades que a fragilidade dos dados disponíveis tem para pensar o que fazer e o que está acontecendo durante essa epidemia. Quem fala? Pela ordem. Só o senhor. Letra A, árbitro. Não, veja, o Brasil tem uma questão, tem um problema crônico e uma dificuldade gigante de ter um sistema de dados. Em algumas áreas, como o IBGE, e por conta do IBGE, a gente avançou muito. Entende? Há vários indicadores que são bem feitos, são tomados, são criados, são alimentados e atualizados de uma maneira bastante eficiente. Mas, como regra geral, a gente tem uma dificuldade muito grande de utilizar os indicadores. Tem sempre que lembrar que não há muita tradição no Brasil de fazer avaliação de política pública. Eu trabalhei na FINEP, no IPE, e a gente vê isso de uma maneira muito clara. Programas são anunciados, programas são descontinuados, são fechados, sem que haja uma avaliação efetiva da sua eficiência, se eles deram resultados, se eles não mostraram. Isso faz parte um pouco da nossa má tradição, né? Uma tradição que tem que ser superada obrigatoriamente. A gente não tem como fazer gestão, a gente não tem como acompanhar e formular programas melhores de políticas públicas se não tiver essa base de dados. Com a rede não foi diferente. Nós estamos enfrentando problemas de todos os lados. Todos os lados. Nós estamos agora... Estava ontem à noite conversando com a Lorena Barberia, que é da Ciência Política, uma das coordenadoras, a coordenadora científica da rede. Ela está fazendo um levantamento sobre leitos em UTI. É impressionante a defasagem dos dados, a imprecisão dos dados, e, ao mesmo tempo, também é impressionante a maneira muito rápida como as autoridades oferecem para a população esses dados. Certo? Olha, nós estamos com os leitos com 70%, 80%, 90% da sua ocupação, e, no fundo, daí se pergunta, mas quantos leitos você tem? E começa entende? Alguém começa a pigarrear, porque é uma dificuldade você saber exatamente quais são. Então, começa assim, eu tenho X, mas eu estou contratando, entende? O gerúndio entra para avaliar as condições da gente. Eu peguei o exemplo dos leitos UTI, que eles oferecem um dado que é um dado fundamental para que você decida se você vai prolongar, aprofundar, tornar mais rígida ou não a política de distanciamento, por exemplo. Então, aqui em São Paulo, apesar de a gente estar com um pico de mortes e uma taxa de ocupação dos leitos de UTI muito alta, foi flexibilizado. Daí se pergunta assim, bom, mas exatamente quais são as razões disso? E a gente fica sem ter uma resposta à altura. Então, todo isso, o Rogério pode falar para vocês, para quem está nos ouvindo e nos vendo, o que exatamente significa trabalhar com o mercado de trabalho com a ausência dos microdados, com a ausência dos dados mais atualizados, com a ausência dos dados já ligados à questão da crise da Covid. Então, a gente tem uma dificuldade em todas as áreas. Nós publicamos um boletim sobre ciência e tecnologia e o mesmo problema ocorre. Veja, a situação é tão drástica que nós não temos dados desde 2017 sobre a participação de pesquisa e desenvolvimento no PIB brasileiro. Então, você fala, bom, como é que eu vou fazer política pública se eu não sei quanto que a gente gasta, onde que a gente põe o dinheiro, quanto que eu tenho para gastar efetivamente? Então, a gente tem que acreditar nos dados que o Tesouro oferece, que a gente sempre sabe que eles podem ser apresentados de uma maneira ou de outra. Então, na nossa atividade, o esforço muito grande para a gente compensar essa deficiência. Às vezes criando simulações, às vezes fazendo projeções com base em média que a gente procura com bom senso
tirar alguns indicadores para amenizar esses problemas, mas é uma questão grave. É grave para nós, pesquisadores. Tente imaginar a gravidade disso para as autoridades, para quem está fazendo política, né? E mais grave ainda para quem está recebendo os impactos dessa política, que são feitas em grande parte com base em dados que não são precisos, certo? Então, aqui se cria uma situação muito grande, muito difícil de ser trabalhada. A rede nasce por conta disso. A nossa preocupação é exatamente de oferecer informação com a maior qualidade possível. Pode ser que a gente não consiga. Se ajudar um pouquinho, é ótimo. A gente está tentando fazer isso com esforço gigantesco, né? Gigantesco. Obrigado, Glauco. Quer falar um pouquinho, Rogério? Bom, inclusive, assim, desculpa, inclusive porque claro. no caso da área que você está estudando, essa falta de dados ficou evidente nas dificuldades do governo para encontrar as pessoas, né? Sim. Bom, na verdade é muito interessante assim, quão rápido se tornou a necessidade de dados, né, subitamente. Eu até vou falar disso mais tarde hoje no IBGE. O IBGE ele produziu um censo em 1960 que não foi processado. E ele ficou guardado em caixas porque o computador deu problema, porque outras coisas eram problemas administrativos também, até 65, quando então, incompletamente, eles fizeram uma amostra só para fazer um relatório e não deixar aquilo morrer. E o censo de 70 foi publicado completo antes de que todos os volumes do censo 70 ainda tivessem saído. Eles só saíram em 1974. Isso deu, claro, um problemão e tal, mas a necessidade da velocidade da informação não era tamanha. Agora, uma semana parece uma coisa crucial, assim. Isso está reorganizando o IBGE completamente, né? A PNAD Covid, que vai a campo diariamente, mas que está tentando fazer pacotes de lançamentos de dados semanais a partir de, acho que provavelmente semana que vem a outra, ela é uma reorganização do IBGE para produzir esses dados em tempo real, coisa que eles nunca fizeram antes dessa maneira, assim. Obviamente está sendo um processo de aprendizado muito grande para eles, mas está sendo muita dificuldade também. Então, a dificuldade imposta ao IBGE fez com que o IBGE se abrisse, por exemplo, para contribuições. E nós somos um dos grupos que participaram do diálogo para a formulação do questionário da PNAD Covid, para pensar as estratégias de coleta, a natureza da simplificação que tem que ser feita e como manter a comparabilidade com as séries existentes anteriormente. Existe ainda um grande receio da qualidade dos dados que vão aparecer por aí, mas já houve uma reorganização institucional para a produção de dados em tempo real. Enquanto a gente aguarda essas coisas virem à tona, né, dados em tempo real de mercado de trabalho, tempo real significa com uma semana de atraso, que para uma pandemia com essa velocidade de propagação é uma década, né? O nosso 60-74, né, se fala que aconteceu muito tempo atrás, agora é do dia 25 ao dia 29 de maio, né? Está nessa velocidade. Bom, nós utilizamos dados de diversas fontes distintas. Primeiro, todos os analistas do mercado de trabalho fizeram uso da PNAD contínua de 2018, que era que tinha informações completas sobre renda de todos os trabalhos, de todas as outras fontes, etc., tentando fazer adaptações e suposições para modificar esses dados e torná-los parecidos com o que deveria ter sido esse março, esse abril que nós vivemos com apagão de dados, né? Nós utilizamos as mesmas estratégias que o IPEA, o Instituto Fiscal Independente, um pessoal do INSPER utilizou para fazer as mesmas coisas. Tentamos complementar isso com dados de telefonia celular, com dados de mobilidade que o Google solta do Google Mobility Reports, dados do Cielo, né, o operador de cartões, dados do Sebrae. De repente veio a PNAD contínua anual de 2019, que é um pouquinho mais parecida com a de 2020. Aí saiu a PNAD contínua trimestral de 2020. A gente foi atualizando. Ontem saíram os dados de um trimestre imóvel mais próximo ainda. Então, no último dia de fechamento do nossa publicação semanal, nós tivemos que incorporar coisas novas, porque senão, em um dia, nós já estávamos ultrapassados, né? Então, foi uma grande como é que fala? Um grande aprendizado. A gente, na academia, está muito acostumado a prever o passado, né? A gente quer explicar processos históricos que aconteceram, tentar identificar regularidades,
mas nós não temos necessariamente um compromisso com prever o futuro e orientar ações de política pública. Nós, como acadêmicos que não trabalhamos em instituições de governo com essas finalidades, temos um tempo mais estendido e uma pesquisa geralmente muito mais checada, sólida, com finalidades outras que não são para o curto prazo. A rede trouxe para nós uma necessidade de aprender a lidar com o urgente e elevar a qualidade da pesquisa em tempo real, tornando assim as análises confiáveis, ainda que com dados parciais. Obviamente, são cenários, e de semana em semana a gente vai checando. Por enquanto, os nossos prognósticos estiveram ok, mas foi um grande aprendizado. Eu estou muito feliz, na verdade, de fazer isso, apesar de muito cansado também, porque quando sai um dado no dia que você já estava fechando publicação, você muda tudo, é uma coisa que eu nunca passei escrevendo uma tese de doutorado, né? Na minha tese, os dados já estavam fixos e tal, então, mas é muito, muito divertido também. No meio da pandemia, a gente tem que achar uma graça, né? Graziela. Talvez assim, minha trajetória, eu sou uma pessoa que trabalha há 20 anos com pesquisa e trabalho muito com pesquisa aplicada, né? Então, eu acho que talvez isso dê um olhar um pouco diferente. E até em redes internacionais, as quais eu participo já há muito tempo, assim, a gente subestima o Brasil, mas o IBGE é uma potência, né? O que a gente tem de informação aqui não existe, né? Assim, em termos mesmo de capilaridade, assim, considerando historicamente, a gente tem dados muito robustos e com um grau de qualidade inacreditáveis. Assim, acho que a gente subestima a produção de dados que a gente tem. E é normal, é da natureza do pesquisador a gente sempre querer mais dados, né? Então, se tem um dado aqui, a gente quer mais dados. Então, mesmo o DataSUS, o sistema que a gente tem de informação é um negócio incrível. É óbvio que no cenário atual tudo está insuficiente, né? Mas eu acho que tudo está insuficiente pelo bloco bem. A gente não tem a cultura aqui de usar dado para implementar política pública, né? A gente não faz avaliação de política pública como deveria, e nem teve esse histórico de construir esses planejamentos de maneira mais sistemática a partir de informação pensada para isso. Então, isso é uma tradição jamais consolidada nos países desenvolvidos, especialmente, né, em uma parte deles. Então, eu acho que a gente aqui ainda está nadando para contornar esse gap, esse buraco, e já tem aprendido, já tem incorporado, cada vez mais isso é latente, mas os pesquisadores vão bater em mim, porque eu vou falar isso, as pessoas tendem a pedir mais dados, mas eu acho que também tem que dar um tempo para essas coisas acontecerem. Né? Você imagina o que é o pessoal que está lá tentando nutrir o dado do DataSUS ao mesmo tempo que ele está gerenciando, não é tão simples assim. Então, a gente tem que um pouco valorizar o que é possível e tentar dar resposta com aquilo que a gente tem. Não é chutar, mas a gente é capaz de ter um pensamento um pouco mais aberto e pegar os dados que tem disponíveis e tentar analisar a partir disso. E isso é uma realidade que, na verdade, o mundo atual impõe, né? A gente, cada vez mais, isso que o Rogério falou é real. Assim, a velocidade com que as coisas mudam e com que os processos têm se alterado, assim, isso já vem nos últimos anos, né? Não tem volta. A gente não tem um padrão tão consolidado. As mudanças sociais estão acontecendo numa velocidade muito maior. E as tecnologias também, de alguma maneira, ajudam a isso, né? Assim, ajudam a ter registro. A gente tem agora toda essa onda Big Data. E isso vai demandar da gente, dos pesquisadores, uma capacidade de análise para além do domínio das metodologias mais tradicionais. É como que a gente pega dados que não estão registrados de maneira organizada, com todos os protocolos existentes, e consegue fazer esses dados se transformarem em informação de verdade válida para tomar decisão, né? Porque não é só você juntar um bando de informação e achar que isso ajuda a tomar decisão. Mas a gente tem que ser capaz de, com os nossos recursos e com nossas expertises, entender as dificuldades, um pouco o que aqueles dados têm potencial, ampliar a parceria. Eu acho que esse é o caminho, não tem como voltar. A gente tem grandes centros de estatística aqui no país, a gente tem os dados oficiais que são maravilhosos, mas a gente tem que ampliar a parceria com as empresas privadas, enfim, com as instituições que estão coletando essas informações cotidianamente, encontrar esses pontos de conversa e entender que, para o momento atual, eu acho que independente da pandemia, a gente vai ter que aprender a fazer analítico de maneira mais rápida, porque se a gente quer, de fato, conseguir impactar as políticas, a gente precisa dar respostas mais rápidas, não tem muito como voltar atrás, né? Isso não desmerece nada o trabalho de interpretação dos grandes movimentos, que são eles que vão também nutrir a gente com teoria e com capacidade de analítica de fazer prognósticos mais assertivos, mas a gente precisa
um pouco, além de demandar, acho que é um trabalho constante de demanda por mais informação, porque se a gente não demanda, ela não vem, mas a gente precisa também não ficar paralisado na demanda, né? A gente precisa trabalhar com o que tem. Acho que é isso que eu vou falar. A gente tem ainda aí uns minutinhos para encerrar. Talvez uma coisa que me ocorreu, todos vocês falaram nas falas de vocês em vários momentos sobre a dificuldade de falta de coordenação entre as várias esferas de governo na implementação das políticas de combate a essa epidemia, né? Inclusive como isso tem contribuído para confundir as pessoas e aumentar a desinformação sobre o que a gente está vivendo. E ao mesmo tempo, como vocês falaram um pouco agora, quer dizer, talvez em raros momentos da nossa história recente tenha havido um esforço tão grande da academia, da comunidade científica em geral, de produzir rapidamente conhecimento sobre o que está acontecendo para, de alguma maneira, tentar contribuir com as autoridades envolvidas, com o entendimento e tal. Vocês acham que está dando certo? Vocês acham que o curandeirismo, como disse o Glauco no começo, está vencendo? Ou será que na próxima epidemia vamos aprender com os nossos próprios erros com os nossos erros e vamos ter superado as dificuldades que a gente está encontrando dessa vez? Glauco. Ricardo. Veja, todos os países têm dificuldades de aprender com o passado. Todo mundo tem. O Brasil, na verdade, exagera um pouco, né? Porque muita coisa que a gente já devia ter aprendido não faz parte, vamos dizer assim, do nosso manual de boas maneiras, né? Então, a gente fica muito chateado com isso. Mas, para começar por um ponto que você falou, há reações que animam a gente, né? A Universidade Brasileira hoje está fervendo, de norte a sul do país, da mais frágil à mais poderosa, da mais avançada, como a Universidade de São Paulo, a Unicamp, a UFRJ. Há uma profusão de grupos de pesquisa se formando para tentar ajudar diante da situação crítica que o país vive. Esse é um dado muito positivo. Veja, a universidade, não é que a universidade está ajudando, no mundo inteiro ela faz isso, mas aqui no Brasil ela sofre dia e noite ataques de tudo quanto é tipo, segregação, corte de verbas, desqualificação. Então, quando você nota esse tipo de reação, é um dado muito positivo. Eu fico super contente. Eu sinceramente, não esperava encontrar dentro da minha universidade, de várias outras universidades, a reação que está existindo. Eu falo de outras universidades porque nós estamos com a rede, nós estamos fazendo contatos com grupos de várias partes do país. E é muito forte a vontade e a disposição de se articular, entende? Né? Veja, no nosso caso, a rede, nós não temos o dinheiro público que entra, paga os nossos salários, mas a gente está dando aula, está pesquisando normal, está orientando os alunos. Todos os recursos que nós temos para dar conta das atividades da rede, da diagramação até o problema do nosso site, são recursos privados. Por quê? Porque as agências públicas demoram muito para responder. Então, o Brasil não está preparado para as emergências. Você vai falar, mas ninguém está preparado para a emergência. Não é bem assim. Veja um ponto, vai mudar alguma coisa? Com a SARS, com a última epidemia que a gente teve, no começo dos anos 2000, todo mundo poderia ter aprendido, todos os países poderiam ter aprendido que a gente deveria pesquisar vacinas nessa direção, que se tivéssemos feito, não é que teríamos gasto dinheiro, nós estaríamos muito melhor preparados para a geração de vacinas agora, para a Covid. Esse é um ponto que a gente esquece. A ciência, a tecnologia não pode sofrer interrupções. Quando eu estava na FINEP, a gente fez todo um plano para enfrentar a dengue. Eu, sinceramente, como brasileiro, eu fico super desgostoso, triste, porque tem gente que morre de dengue. Daí você fala assim, bom, mas nós temos um instituto com o Butantan, com a Fiocruz, universidades de ponta, por que nós não conseguimos fazer uma vacina? Claro, porque o recurso não é constante, há instabilidade, há demissões, há mudança, fechamento de programa, mudança de estratégia. Então você fala assim, bom, o que o Brasil tem que aprender? O Brasil tem que aprender que ele tem que martelar algumas propostas e algumas estratégias
por muito tempo. A questão da pobreza é a mesma. Eu quero saber o seguinte, quem que fica contente com 27 mil mortes, gente, até agora? Sendo que o Brasil saiu na frente, o Ricardo e outros colegas. Veja, no dia 13 de março, a gente saiu com o Distrito Federal definindo posições e distanciamento. O Estado de São Paulo foi dia 15. O Brasil saiu na frente de um número enorme de países avançados, inclusive, para tomar medidas de contenção. Só que nós fizemos isso mais ou menos, de forma atabalhoada. A partir daí, o governo federal, depois de 2 semanas, o governo federal começou a não entrar em coordenação com os estados. As sugestões e propostas foram desencontradas. Então, nós perdemos essa vantagem. Você percebe? Às vezes a gente consegue dar um passo. E é super importante, isso que nos anima. Nós temos condições de fazer isso. Temos condições de aprender? Claro. Temos condições de montar um sistema efetivo de informações de confiança? Claro que temos. E nem é tão caro, mas temos. Temos condições de montar um sistema nacional de avaliação de políticas públicas? É óbvio que temos. Aliás, isso é muito menos caro do que o primeiro. Mas a gente não leva essa proposta para frente. A gente não consegue, os ministérios deixam para depois. Porque nenhum governo gosta de ser avaliado, de esquerda, de direita, de centro-médio, centroavante. Eles não gostam de ser avaliados, entende? Então, aqui tem um problema crônico. Nós temos que superar essas deficiências. Né? Nós não podemos ficar caindo no conto, entende? Na última conversa que contam para a gente. É fundamental aprender informação de qualidade, é chave para todo mundo. Diga-se de passagem, é por isso que a imprensa está sendo valorizada num período em que ela mais foi atacada na história do Brasil. Isso não quer dizer que vocês passaram a ser todos ganhadores de prêmio Nobel, fantásticos, os jornalistas. Mas se vocês têm critério, vocês checam as matérias, vocês têm padrão. Não são todos, mas uma parte significativa da boa imprensa, ela oferece informação. E isso é uma questão de sobrevivência. Não há democracia sem isso. Sem informação de qualidade. Não é só por conta da política pública. Você não tem como trabalhar em sociedade sem informação de qualidade. Então, nós temos que aprender de vez isso. Você pergunta, vamos conseguir? Bom, veja, a gente com a idade vai perdendo um pouco as esperanças em uma série de pontos. Mas eu espero que a gente consiga recuperar uma parte da dignidade que a gente perdeu nos últimos anos, entendeu? Sabe, uma parte da autoconfiança. E que a gente se baseie não em histórias fantásticas que contam para a gente, mas que a gente se baseie naquilo que tem base na realidade, entende? Essa é uma questão fundamental que você levantou. Entende? Obrigado, Glauco. O Rogério? Nossa, depois da fala do Glauco fica difícil, assim, porque foi muito ampla e eu realmente subscrevo mesmo. Eu acho que o Glauco apontou as principais coisas. Vai ganhar aumento, hein, Rogério? Vai ganhar aumento. O aumento da FAPESP, da minha bolsa. Vamos lá. Vamos ver se a FAPESP renova minha bolsa depois. Mas vamos lá. O importante é o seguinte, eu acho que os aspectos políticos principais o Glauco já colocou, tá? Então, pensando no que a crise pode nos legar, se a gente aprende a lição, acho que a noção de lição não pode ser uma noção cultural de lição. Isso não existe, né? Assim, não existe uma coisa de aprender com a história. O que a gente aprende é com as instituições construídas em determinados momentos históricos, regulam as nossas vidas, e se as instituições são mantidas, o nosso legado é permanente. Se a gente constrói, neste momento, um sistema sólido de proteção social, e ele é feito para durar, ele vai durar. Se a gente constrói um sólido sistema de avaliação de políticas sociais para durar, ele vai durar. Tudo que é feito, na verdade, não existe memória coletiva. Eu não tenho a memória do meu avô, eu não tenho a memória do meu pai nesse sentido avisado. Então é por isso que as pessoas que estão hoje apoiando posturas, enfim, de caráter até, sei lá, fascista, etc., existe isso na população, não viveram as coisas que o fascismo fez. Então, essa ideia de cobrar das pessoas um aprendizado histórico é meio vago, na verdade. Nós construímos instituições e as instituições mantêm e regulam o comportamento. É assim que o sociólogo pensa.
Então, do ponto de vista do que a gente pode aprender e fazer com a crise, a gente precisa de construir sistemas que durem. Tá? Então, apagar incêndios, agora é uma oportunidade para fazer construções que durem. Apagar incêndios, pura e simplesmente, vai fazer com que a gente passe por dilemas de novo e de novo e de novo. Se a gente só faz uma ação pequenininha para resolver o problema de hoje, daqui a pouco vai acontecer tudo de novo. Então, esse comportamento de tapar buraco é que não gera aprendizado histórico. Tá? Uma das coisas, então vou agora falar de um aspecto específico, que é essa questão dos dados. Nós precisamos construir um sistema nacional de estatística. Isso já existe em certa medida, o IBGE é pivô nesse sistema, mas agora, por exemplo, durante a pandemia, ele precisou dos acessos aos dados de telefônica para fazer a sua PNAD de Covid, e as telefônicas rejeitaram fazer esse acordo. Uma série de críticas relacionadas à segurança digital e tudo mais foram levantadas. Segurança digital entre uma telefônica multinacional e uma instituição de primeira linha na estatística mundial como o IBGE são conversadas entre especialistas do mais alto calibre. Construção de uma sala de sigilo, construção de um protocolo de transferência de dados, uma série de... Não existe essa coisa de eu tenho medo do que o IBGE vai fazer com meus dados. O IBGE já tem os seus dados. O que ele não tem é a conexão dos dados que outras pessoas também têm os seus dados. Então, assim, eu confio muito mais numa instituição sólida que hoje, inclusive, neste dia de hoje, faz 84 anos, hoje é aniversário do IBGE, do que uma tele que chegou aleatória e que, por um acaso, tem meu telefone, sabe? A falta de construção de diálogo entre as instituições que gerenciam dados inviabiliza a construção de um sistema estatístico nacional que possa ser mobilizado para pesquisa de longo e de curto prazo em qualquer momento. Então, nós temos, inclusive, falta de comunicação entre agências produtoras de dados do governo, para linkar os dados da RAIS, do Ministério da Economia, com os dados do censo escolar, com os dados do censo demográfico, com os dados de outras pesquisas. É um custo. Os protocolos de passar informações entre as instituições são dificílimos, e algumas atualizam seus dados de 3 em 3 anos, como é o CadÚnico. Outras atualizam seus dados diariamente, como alguma coisa que monitora a economia e tudo mais. Se a gente tivesse como linkar todas as coisas passíveis de linkar, todas as coisas ligáveis, a gente teria, ainda que nem tudo se atualize ao mesmo tempo, um acompanhamento em tempo real. A falta de construção institucional de um sistema duradouro nacional de estatística é o que fez com que a gente não tivesse dados em tempo real também. Não é só a falta de uma pesquisa, é a falta da comunicação entre as pesquisas para que esse tipo de coisa possa acontecer. Então, que nesse momento, a falha do IBGE de conseguir esses dados, né, assim, infelizmente, ele tentou bastante, inclusive o Bolsonaro tentou ajudar de uma forma um pouco assim, meio errado com MP e tal, você não cede dados da população por via de MP, né? Mas, assim, houve uma tentativa, sim, deliberada de fazer bem feito um contato institucional e as teles rejeitaram. E o STF não compreendeu a necessidade dessas informações e comprou o discurso senso comum de risco à segurança digital, sem que isso fosse demonstrado. Então, nesse momento, sinceramente, o que a gente precisa fazer para viabilizar análises como a que o Glauco está falando, de políticas públicas, um grande sistema que seja um legado, a gente precisa que as comunicações aconteçam entre as instituições produtoras. E, como eu disse, o que a gente lega para a posteridade não é memória, são instituições. Obrigado, Rogério. Graziela? Eu nem sei se eu tenho mais alguma coisa para dizer. Bom, acho que isso é um debate depois, mas eu acho que eu tenderia a discordar um pouco do Rogério sobre a história da privacidade dos dados. Eu acho que tem uma discussão muito maior sobre isso e eu talvez seja uma pessoa que tem uma posição bem diferente. Assim, a despeito de achar que a gente precisa usar informação a que tiver para política pública, eu acho que a maneira como a gente poderia fazer essa articulação poderia ter caminhado de uma outra forma, né? Porque os riscos do Super Big Brother que a gente já vive, eles são outros. Então, a gente não pode também abrir mão disso, achar que a gente, em nome de ter dados de todo mundo a qualquer custo, a gente pode correr um risco maior mesmo do tipo de uso que pode ser feito em um futuro muito próximo. Mas aí, enfim, é outra dimensão. Eu só acho que o ponto que o Glauco destacou para mim é o fundamental. Assim, acho que a gente está vivendo um momento de desvalorização monumental da academia e da universidade no Brasil, com falta de recurso, falta de investimento em ciência e tecnologia, enfim, até com uma disseminação da inutilidade da academia, né? Essa ideia de que a academia não produz nada, enfim, isso também foi difundido como justificativa para corte de recursos, né? Então, assim,
nesse cenário, você ter pesquisadores, professores, alunos engajados para além das suas atividades normais, é isso, está todo mundo trabalhando as suas atividades normais, tendo que sobreviver, e as pessoas engajadas para conseguir fazer alguma coisa que ajude, eu acho que mostra a vitalidade dos cientistas no Brasil e de como a gente tem que valorizar e contar com eles, assim. Como uma provocação adicional, eu acho que tem aí de uma outra dimensão, quando a gente fala de falta de informação, para mim essa é a pergunta que eu fico diariamente tentando responder e não consigo, né? Que é, por que a desinformação é tão aderente? Por que as pessoas compram tanta desinformação, né? Por que é fácil desacreditar na universidade? Por que nesse cenário, e não é só no Brasil, né? Por que as pessoas acreditam em notícias falsas? Porque as pessoas não criticam aquilo que elas recebem. E aí acho que tem vários caminhos para a gente pensar essa resposta, mas acho que tem que se pensar também na estrutura, a gente, né, deixou de barato e agora virou crítico, né, esse descrédito na informação produzida com base científica. Então, acho que, para além do diagnóstico, que é claro que as pessoas, assim, o que a gente tem que olhar para as pessoas? É óbvio que as instituições, elas modam, concordo com o Rogério, elas dão um tom, mas a gente tem que parar e olhar para a população também. Assim, acho que os sociólogos também olham para a população, né? E as instituições, elas têm que estar a serviço da democracia, enfim, do sistema representativo que a gente está, e a gente tem que valorizar e tem que brigar pela permanência delas, porque são elas que seguram o que a gente tem, mas a gente não está olhando direito para as pessoas, entendendo por que é tão aderente, por que a notícia falsa é tão aderente, por que elas, né, para além de toda a dificuldade estrutural, é óbvio que é mais fácil você acreditar numa notícia falsa quando ela é melhor para a sua situação de vida, né? Estou num problema aqui, essa notícia aqui me serve mais, isso todo mundo faz, né? Mas não se limita a isso. Então, acho que um esforço para nós pesquisadores é também parar e olhar um pouco melhor para a sociedade, como ela tem se manifestado. Eu acho que a gente, como cientistas sociais especialmente, a gente está atrasado nisso, bem atrasado. Acho que essa é a minha provocação para nós mesmos. Tá bem, pessoal. Bom, acho que o nosso tempo já deu. Queria agradecer a todo mundo e ao SEBRAP pela organização do evento. Acho que todo mundo pôde aprender um pouquinho mais aqui. Então, até a próxima. Até a próxima. Obrigado aí, Ricardo. Obrigado. Obrigada, Kim.